Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Obrigado. Aproveitando o gancho desse louvor, eu quero pregar um pouco sobre esse Deus grande a quem nós servimos. 1 Samuel, capítulo 1, uma história que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, mas o Senhor me disse algumas coisinhas e eu quero compartilhar com você. Diz assim, versículo 2, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, ele costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor, lhe havia cerrado a madre. Não era o diabo, não era a enfermidade, era Deus. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, eu quero que você preste atenção nessa frase aqui, Senhor dos exércitos, eu vou pregar aqui em cima. Se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém eu derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial ou filha do cão, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Senhor, essa é a tua palavra, ela é santa, ela é poderosa, ela nos confronta, nos consola, ela fere, ela cura, e ela tem todo o poder. Nessa noite nós já oramos, já louvamos, mas queremos ouvir também mais uma vez a tua voz. Usa-me, Senhor, nessa noite, com sabedoria, com graça, com unção. Dê-me as palavras certas, Senhor, e desde já nós devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos nós conhecemos essa história. Você já teve a sensação que na sua vida tudo parece dar errado?
Por mais que você busque, por mais que você corra atrás, por mais que você ore, por mais que você vá, parece que as coisas não se encaixam, parece que não entra no eixo. Essa é a história de Ana, uma mulher com a história de muitas pessoas aqui. A Bíblia diz que Ana, a sua família estava dividida. Por quê? Seu marido tinha 2 mulheres, então ela tinha que viver com uma rival, e essa rival a provocava. Segundo, diz a Bíblia que ela não podia ter filhos, e naquela época uma mulher estéril era tida como amaldiçoada. Seu coração triste, sua alma angustiada, tudo parecia estar contra aquela mulher. Se a irmã Ana fosse membro aqui dessa igreja, você a veria cabisbaixa, triste. Dificilmente a irmã Ana ia ser uma mulher sorridente com tanto problema. Se a gente olhasse por fora, a gente falaria o seguinte: não tem jeito para Ana. Essa mulher vai viver o resto da vida assim, o resto da sua vida amargurada, vivendo essa crise. Mas sabe o que eu gosto em Ana? Ana, ela tem os seus problemas, mas Ana também, ela tem uma virtude. Qual que é a virtude de Ana? Ela não tem filho, ela tem problema na sua casa, mas Ana não desiste, Ana continua crendo, Ana continua indo à casa do Senhor. Ana, apesar de toda a tribulação, ela ainda crê que Deus pode fazer um milagre, e isso é o combustível para a gente receber o milagre. E como eu disse, se você olhasse, você não daria nada, mas por causa da atitude dessa mulher, dessa situação, desse lar estéril, iria nascer um menino. Sabe qual que é o nome desse menino? Samuel. Sabe quem que Samuel se tornou? Um dos maiores profetas que já pisou aqui na terra. Sabe o que que essa história me ensina? Que Deus tem uma especialidade que só Deus tem. Deus pode fazer uma coisa boa em meio às tragédias. Deus pode levantar um profeta dentro de um útero que não gera nada. Deus pode fazer brotar um grande milagre em uma situação a qual ninguém mais acredita. Sabe o que essa mensagem me ensina e te ensina? Talvez a sua vida hoje, você olha à sua volta e fala: pastor, tudo contribui para eu dar errado, nada na minha vida dá certo. Mas se você continuar na presença de Deus, Deus pode tirar uma coisa boa no meio dessa sua situação caótica, porque Deus pode transformar tragédias em milagre para a glória de Deus. Só Deus tem essa capacidade. Só Deus. Se eu olhasse para a minha vida há 15, 20 anos atrás, jamais eu acreditaria que Deus poderia fazer algo tão maravilhoso como tem feito na minha vida. Porque Deus pode, isso aqui Deus está mandando eu falar com alguém. Deus vai agir nessa situação caótica. Deus vai pegar essa situação que às vezes você fala: pastor, não dá, mas Deus vai te surpreender. Deus vai realizar um milagre tão extraordinário. Deus vai fazer brotar uma coisa boa no meio dessa tragédia que você está vivendo. Agora Ana também me ensina algo lindo. Diz o texto que ela não pode gerar, porque o Senhor fechou a madre dela. Aqui não era o diabo, aqui não era uma enfermidade. Sabe por que Ana não gerava? Porque o Senhor fechou a madre. Mas ela me ensina algo lindo. O Senhor fechou a madre dela, mas ela não fechou o coração para Deus. Isso é extraordinário, irmãos. Porque geralmente quando as coisas não começam a acontecer,
a gente vai ficando magoado com Deus, a gente vai fechando o coração, a gente acha que Deus está contra nós, a gente acha que Deus não quer nos abençoar. Querido, não tem essa visão de Deus não. Olha, se Deus está fechando a sua madre, é porque Ele quer realizar algo maior lá na frente. Se Deus não te abençoou agora, é porque Deus sabe o que faz. Então não fecha o seu coração para Deus. Às vezes você chega aí nessa igreja aqui, ó, você senta aí, a vida está ruim, aí você fica, mas será? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai abençoar? Meu filho, não é se Deus vai. Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Não permita que essa luta feche o seu coração, porque se o seu coração estiver aberto, Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Não permita o seu coração ficar fechado por causa da crise. Ana, ela abriu o coração para Deus de uma forma tão grande. Sabe por quê? Ela ia uma vez ao ano, lá no templo. Você sabe quem que estava no templo? Rofini e Finéias. Sabe quem é Rofini e Finéias? Filho do sacerdote. Sabe o que eles faziam? Roubavam o templo, se prostituíam dentro da igreja. A irmã Ana poderia falar assim: eu não vou naquela igreja o sacerdote é sem vergonha, naquela igreja o sacerdote ele fica roubando. Mas a irmã Ana não age assim. Ela, quando vem para a casa do Senhor, os olhos dela não estão em Rofini e Finéias, os olhos dela estão no Deus, o Criador de todas as coisas. Porque quando eu venho para essa igreja, eu não venho para olhar homens, eu venho para cultuar o meu Deus, eu venho para dar a Ele honra, glória e louvor. Porque quando nós estamos enfrentando crise, o diabo quer ele quer tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos nos erros. Mas para vergonha do diabo, a irmã Ana me ensina: eu vou naquele templo, eu vou adorar o Senhor. E Rofini e Finéias, ele que se lasque para lá, porque a minha comunhão, é glória para cima e glória para baixo. Eu exalto a Deus, porque eu sei a quem eu tenho servido. Ana é uma mulher espetacular. Uma terceira coisa no texto: o sacerdócio estava corrompido. Por quê? Rofini e Finéias estavam à frente. Já pensou, olha para mim, se o sacerdócio caísse na mão daqueles dois? Que bagunça que não iria virar. Só que quando o sacerdócio parece perdido, sabe o que Ana significa? O nome dela? Graça. Então vamos pensar. Aqui no templo está Rofini e Finéias. Talvez as pessoas poderiam perguntar: o que vai ser do sacerdócio? E daqui para frente, como é que vai ser? Será que Deus vai permitir? Não. Só que quando tudo parecia perdido, quem é que chega na porta do templo? Uma mulher chamada Ana. A graça chegou no templo, e dessa graça iria nascer Samuel, aquele que iria fazer o sacerdócio se levantar mais uma vez. Sabe o que Deus me ensina para alegrar o meu e o seu coração? Quando tudo parecer perdido, quando você acha assim: e agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Quando tudo parece perdido, a graça de Deus aparece no meio da igreja. A graça de Deus, ela vem ao nosso encontro. A graça de Deus não vai permitir a tua família acabar. A graça de Deus não vai deixar seu ministério acabar. A graça de Deus vai aparecer no meio dessa situação caótica e vai realizar aquilo que ninguém mais pode realizar. Será que você pode aplaudir Jesus? Eu vim aqui para pregar para você. Eu vim aqui para pregar para você que você colocou os pés dessa igreja aqui. Escute agora. Você colocou os pés dessa igreja que hoje está dizendo: o que vai ser? De onde virá o socorro?
Que fim vai ter a minha família? Que fim vai ter a minha vida daqui para frente? Mas quando você está perguntando que fim que vai ser, a graça de Deus já entrou aqui nessa igreja. A graça de Deus já está aqui. A nossa vida é transformada, não é por causa de homens, não. É por causa da graça de Deus. A graça é a graça. Pastor, o que é graça? Graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus quis fazer. Graça é aquilo que eu não posso pagar. Graça é aquilo que homem não consegue, só vem de Deus. Então receba essa palavra aqui. A graça de Deus vai entrar com providência na sua vida. A graça de Deus vai te surpreender, e você vai se lembrar desse culto aqui hoje. Você vai se lembrar. O pastor pregou sobre a graça de Deus, e você vai ficar surpreendido. E aí, quando Ana chega no templo, ela vem na porta, e diz a Bíblia que ela orou. Olha a oração dela: Senhor dos exércitos. Para tudo e olha para cá. Foi a primeira vez que o Senhor na Bíblia é chamado do Senhor dos exércitos aqui. Daqui para frente você vai ver muita gente orando Senhor dos exércitos, mas aqui foi a primeira vez. O que significa Senhor dos exércitos? Por que Ana orou dessa forma? Por que Ana chamou a Deus de Senhor dos exércitos? Senhor dos exércitos significa aquele que nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Aquele que quando entra na batalha, ele não entra para empatar, ele entra para decidir. Aquele que tudo pode parecer perdido, mas quando o Senhor dos exércitos chega, acabou. Não tem diabo no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu que possa impedir Deus de agir. Agora, pode aplaudir o nome do Senhor? Isso é Senhor dos exércitos. Quais eram as guerras de Ana? Primeiro, Ana tinha uma guerra contra a sua rival. A rival provocava. Irmão, você já viu como que mulher, quando quer ser abusada, ela consegue, né? Aí, ó, eu tenho 10 filhos, você não tem nenhum. Ó, aqui, ó, nem para ter filho você presta. Você acha que Deus te ama, Ana? Ama nada. Olha, nem filho você gera. Deus está contra você. Ana tinha uma guerra contra ela mesma. Na cabeça dela: por que eu não posso ser mãe? Onde eu errei? Ana tinha uma guerra contra o corpo dela. Ela não sabia porque ela não podia gerar. Mas quando ela clama Senhor dos exércitos, a situação iria mudar. E hoje eu quero pregar rapidinho aqui para você. Quem sabe você chegou aqui hoje, você tem uma guerra perdida. Você tem uma causa que você não acredita mais. Você está me ouvindo aqui, às vezes você é membro dessa igreja, você sobe aqui nesse altar, mas você tem uma guerra, tem uma causa que você olha à sua volta e diz: não dá. É uma enfermidade que você luta contra ela, é uma porta que nunca se abre, é uma pessoa certa que nunca aparece, é uma causa na justiça. Eu não sei qual a sua causa, mas eu lhe afirmo: o Senhor dos exércitos já pisou aqui nessa noite, e Ele tem o poder de resolver essa tua causa. Então eu vou te ensinar aqui hoje rapidinho, essa palavra é rápida e objetiva. Como que a gente atrai o Senhor dos exércitos para a nossa guerra? O que Ana fez para que o Senhor entrasse na guerra dela? Então vamos aprender. Se você quer que o Senhor compre a sua guerra, primeira coisa que Ana faz: todos os anos ela chegava lá e falava: sacerdote, ora por mim. E o sacerdote orava. Ela participava do culto e ia embora. No outro ano, que o sacerdote ora por mim, o sacerdote orava e ela ia embora. Sacerdote, ora por mim, o sacerdote orava e ela ia embora. Até que esse ano, diz a Bíblia que Ana se levantou e começou a orar.
Não estou dizendo que pastor não posso orar por você. Não estou dizendo que pedir oração é errado. Mas a nossa vida começa a mudar quando você começa a orar. A oração é a alavanca que move o coração de Deus. Oração é quando os seus joelhos tocam no chão e o seu espírito te liga a Deus. A nossa vida vai começar a mudar quando você passar a entender o valor da oração. A oração, querido, ela é algo espetacular. Nós vivemos em um mundo hoje onde ninguém quer escutar ninguém, mas quando você ora aqui, Deus lá no céu te escuta. Ana entendeu o valor da oração. Ah, se tivesse pessoas aqui nessa noite que entendesse o valor da oração. Ah, se você entendesse o valor que tem quando você abre a sua boca e começa a falar com Deus. A Bíblia diz em Atos 12, capítulo 5, Pedro estava preso na prisão, 16 guardas prendendo Pedro, mas ali tem um detalhe: a igreja orava incessantemente por Pedro. E sabe o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo naquela prisão e resgatou Pedro de lá. Olha, foi o anjo que libertou Pedro, mas foi a oração da igreja que acionou o anjo naquele lugar. Se você nessa noite dobrar seu joelho, levantar suas mãos e falar com Deus, pode ter certeza que o Senhor dos exércitos vai entrar com providência na sua causa. Mas a gente não ora. O dia tem 24 horas, a gente quer orar 1 minuto, e olhe lá. Se a gente orar, Deus pode entrar com providência na nossa causa. Segunda coisa, Ana está orando, ó, joelhinho no chão, só que a boca dela só mexia, não saía som. Aí o sacerdote viu aquilo e falou assim com ela: você não tem vergonha não, Ana? Essa hora, e você bêbada? Você está bebendo essa hora do dia e ainda por cima na igreja. Sabe o que Ana responde? Não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, e eu estou apenas colocando as minhas amarguras no altar de Deus. Você sabe quando que Deus vai entrar com providência na sua causa? Quando você pegar todas as suas amarguras, todas as suas tristezas, todas as suas mazelas e colocar no altar de Deus. Você sabe por que Deus não pode agir na vida de muitas pessoas aqui? Porque ela está magoada, ressentida, ferida, não libera perdão, tem um ressentimento na alma. Sabe o que a Bíblia diz? Oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Você carrega essa mágoa aí e quer que Deus te escuta? Se alguém te ofender, você pode fazer 3 coisas. Primeiro, paga com a mesma moeda. Falou? Devolve. Bateu? Revida. Só que aí você vai ficar sozinho e você não vai fazer do jeito de Deus. A guerra é sua. Você pode fazer uma segunda coisa. Quando alguém te magoar, guarda isso, põe no coração. Vai virar câncer, tristeza, angústia, depressão. Mas você pode fazer uma terceira opção. Quando alguém te magoar, ofender, te entristecer, ao invés de devolver, ao invés de colocar no coração,
coloca no altar de Deus, porque Deus pode curar esse teu coração que está ferido, Deus pode tirar essa sujeira, Deus pode transformar essa tristeza que lhe fizeram em milagre, se você colocar no altar de Deus. Você não pode andar com essa mágoa, você não pode continuar com essa tristeza no coração. E eu sei que entraram pessoas aqui, você está magoada com alguém falou algo, você não gostou, você carrega essa mágoa desse parente, você carrega essa mágoa de um irmão da igreja, você está cheio de ressentimento, você está cheio de dor. Aí o Senhor dos Exércitos não pode agir na sua causa, mas você nessa noite, daqui a pouquinho, a gente vai trazer essas mazelas aqui no altar, e a gente vai falar: Senhor, essa ferida, essa dor que me causaram, essa angústia, eu não deixo no meu coração, porque o meu coração só cabe uma coisa: a presença de Deus. O seu coração é precioso para você colocar dentro dele lixo. Terceira coisa, para o Senhor dos Exércitos agir na tua causa: primeiro, ela ora. Segundo, ela não guarda lixo na alma. Terceiro, Ana tem problema com Penina. Segundo, Ana tem problema com o sacerdote que a chamou de bêbada. E terceiro, Ana tem problema com seu marido. Por quê? Olha o que o marido falou com ela: ô Ana, para que você quer filho? Eu não te sou melhor que 10 filhos. Olha que marido insensível. O amor de mãe é uma coisa, amor de marido é outra. Mas Ana, mas o esposo dela é insensível. Sabe o que Ana me ensina aqui? Ela tem problema com 3 pessoas. Mas você vê Ana discutindo com alguma delas? Você vê Ana discutindo com Penina? Você vê Ana batendo boca com o sacerdote? Você vê Ana discutindo com o esposo dela? Não, porque Ana aprendeu uma lição linda. Olha para mim: se você quiser que o Senhor dos Exércitos entre na sua causa, para de discutir com pessoas. O seu problema não é com o marido, não é com a esposa, não é com o irmão da igreja, não é com o irmão do trabalho, porque essas pessoas não podem fazer nada por você. Ana não discute com elas, mas Ana agrada ao Senhor, porque se você agradar ao Senhor, Ele vai tomar conta de tudo que é seu. Enquanto você estiver discutindo com as pessoas, você só está trazendo o seu milagre. Para que você vai discutir com os outros? Para que você vai discutir com o seu patrão? Para que você vai discutir com aqueles que te fazem mal? Querido, deixa essas pessoas para um lado. Deixa essas pessoas que estão falando de você de lado. Você não tem que bater boca com elas. Você tem que agradar o Senhor, porque do Senhor é a sua vitória, do Senhor é seu milagre, do Senhor é a sua bênção. Mas enquanto você está discutindo, o seu milagre só está sendo atrasado. Quarto, já estamos encerrando. Ana está orando. Sabe o que o sacerdote diz para ela? Ô Ana, você quer um filho? É. A única coisa que eu quero é um filho. E o filho que Deus me der, eu consagro a Ele. Aí sabe o que o sacerdote fez? Mulher, vai-te em paz, e o Senhor conceda a sua petição. Só isso. O homem não colocou a mão na cabeça dela. O homem não profetizou, o homem não mandou ela subir ao monte, o homem não pediu para ela fazer campanha. A única coisa que o profeta fez, liberou uma palavra e ela creu. Depois dessa palavra, a Bíblia diz que Ana se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que Ana me ensina para o Senhor dos Exércitos entrar com providência na tua causa? É só você crer na palavra de Deus que já foi liberada na sua vida. A partir do momento que você crer na palavra do Senhor, a partir do momento que você acreditar, querido, não tem nada e ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida.
O nosso problema é que a gente vem aqui para a igreja, a gente prega, os pastores pregam, e a gente libera uma palavra, e a pessoa... Primeiro, tem gente que está aí, que se eu perguntar daqui a 10 minutos o que eu preguei, muita gente não sabe. Não sabe. Não sabe. Ah, mas a minha cabeça é ruim. Não é nada. Você sabe a placa do seu carro, você sabe receita na cabeça, você sabe um monte de coisa, porque a gente só grava aquilo que é importante para nós. Para muitos aqui, a palavra não é importante. Se você crer na palavra que é liberada, que é dita aqui em cima, querido, se você soubesse o poder que tem uma palavra de Deus, o poder que tem uma palavra que vem do altar, você agiria de forma diferente. Pode aplaudir o nome do Senhor. Às vezes a gente sobe aqui, nós somos falhos, pecadores, nós temos erros como todo mundo aqui tem, mas quando a gente sobe aqui, nós somos revestidos de uma autoridade espiritual. Tem hora que a gente fala coisa aqui, irmãos, que a gente nem sabe de onde vem, mas é a presença de Deus, é Deus liberando uma palavra, é Deus agindo, é Deus transformando. Deus, quando quer falar, meu filho, Ele muda tudo. Os pregadores aqui sabem, tem hora que você faz um esboço, eu vou falar isso e isso, e você chega aqui, meu filho, Deus muda tudo, porque a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, a direção vem de Deus. E o que é que eu te aconselho quando você entrar por essas portas aí, ó, abra seu coração, porque uma palavra tem o poder para mudar a sua vida. A Bíblia diz que um dia um centurião veio atrás de Jesus. Aí o centurião chamou os amigos, ele disse: ó, fala para Jesus ir lá em casa, porque o meu servo está doente. Por que você não vai? Porque eu não acho digno. Aí o pessoal foi: ô Jesus, sabe o centurião? Sei. Ele quer que o senhor vá até a casa dele, ou libere uma palavra para curar o servo dele. Quando Jesus ameaçou ir, o centurião, fala para Jesus que ele não precisa ir. Você não quer que Jesus vá na sua casa? Não, por quê? Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu falo para os meus servos, vai, e eles vão. Se a minha palavra tem poder, quanto mais a palavra desse homem. Fala para Jesus liberar uma palavra, e o meu servo vai viver. Querido, do jeito que aconteceu, Jesus estava muitos quilômetros da casa daquele homem, mas uma palavra que Jesus liberou, a palavra do Senhor foi lá na casa daquele servo e curou o filho dele. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer aqui agora? Lembra desse problema que você deixou lá na sua casa, lembra dessa pessoa que está no hospital, lembra dessa causa que está perdida. Levanta a mão direita. Deus está liberando uma palavra de vitória aqui nessa noite. Deus está liberando uma palavra de transformação. Deus está liberando uma palavra, e essa palavra aqui hoje, ela tem o poder de resolver a sua história, em nome de Jesus. Uma palavra. E aqui eu termino. A irmã Ana, que chegou lá, cabisbaixa, abatida, mal, depois que ela ora, depois que ela pega as feridas do coração, coloca no altar, depois que ela entende que não tem que brigar com os outros, e ela crê na palavra do profeta, sabe o que Ana fez, pessoal? Ela se levantou e adorou a Deus. Ana estava grávida? Não, nada do lado de fora mudou, mas tudo dentro dela foi transformado. E tem pessoas aqui hoje precisando de fazer isso. Às vezes a situação não mudou, mas você vai ser transformado. Aí Ana se levantou, adorou, e aqui eu encerro. Ela vem com seu marido Eucana, chega na casa deles. Sabe o que os dois fizeram? A Bíblia diz aqui, ó, e Eucana conheceu Ana. Sabe o que é conhecer na Bíblia?
Outras traduções vão dizer coabitar. Sabe o que é conhecer e coabitar? É ter relação sexual. Talvez você fale assim, pastor, mas por que eles tiveram que coabitar? Simples, porque naquela época, pessoal, o pensamento deles, o sexo não era para prazer. Naquela época, o pensamento deles, o sexo era para procriar. Então vamos pensar a mente deles. A gente vai ter sexo para quê? Tem 20 anos que a gente faz sexo, não sai um filho. Você quer saber, Ana? A gente mora aqui na casa como amigo. A gente não pode ter sexo. Mas agora, depois que a palavra foi liberada, ela queria ter um filho. Deus fez a parte dele. Mas agora é a vez de Ana e Eucana fazer a parte deles. Eles tiveram que voltar a fazer aquilo que eles pararam há muito tempo atrás. Porque se eles não coabitassem, o filho não nasceria. Sabe qual que é a lição para eu terminar aqui? Se você quiser que o seu milagre aconteça, você vai ter que voltar a fazer as boas obras que você parou de fazer faz tempo. Quem sabe quando você estava aqui há um tempo atrás, você orava, acordava de madrugada, você jejuava, você não perdia culto, aí o milagre não aconteceu, o que você fez? Você quer saber? Vim nessa igreja 1 ano, não aconteceu nada, vou parar de orar, não vou orar de madrugada, não vou participar de culto quando der, não vou orar em casa, e o Senhor te trouxe aqui para te lembrar, olha dentro dos meus olhos, a promessa já foi liberada aqui hoje, a palavra já foi liberada aqui hoje, mas você vai sair daqui voltando a fazer as boas práticas que você fazia antigamente. Tem pessoas aqui que vão ter que voltar a orar às madrugadas. Por que você parou de orar às madrugadas, filho meu? Por que você parou de vir à igreja? Por que você desanimou? Por que você agora deixa a sua Bíblia fechada? É porque o tempo passou, o tempo veio, a porta não abriu, a família não converteu, o milagre não veio, e você veio aqui nessa igreja hoje, você fala, pastor, eu até venho, mas eu não sou como eu era antes, eu já não oro como eu orava antes, eu abandonei as boas práticas. Há uns 3 anos atrás, irmãos, e olha que eu sou pastor, hein? Há uns 3 anos atrás, Deus me deu uma encantoada, meu filho. Deus falou assim, Wallace, você lembra quando você tinha pouco tempo de crente? Eu falei, lembro. Você sabia que você orava mais lá do que hoje? Wallace, você está lendo a Bíblia só para fazer sermão. Wallace, você está indo à igreja só porque você é o líder. Volta a ser quem você era. Volta a ler a Bíblia como você lia. Volta a orar como você orava. Volta a me amar como você amava. Volta a se comprometer como você se comprometia lá atrás. Irmão, coisa boa é quando Deus pega a gente de jeito. E Deus está pegando muita gente aqui pelo colarinho e falando, filho, a minha palavra já foi liberada, a minha parte eu já fiz. Agora você, ao sair dessa igreja, você vai voltar a fazer aquilo que você fazia há muito tempo e parou. E quando os dois coabitam, o texto diz, e o Senhor se lembrou dela. Só que essa palavra aqui no português é diferente. Se lembrar, para nós aqui, é algo que a gente esqueceu. Eu lembrei, mas esse se lembrar aqui é diferente. O se lembrar de Deus, não é que Deus esqueceu, porque Deus não esquece ninguém. Esse se lembrar significa que agora
havia chegado o tempo certo na vida de Ana. E eu encerro liberando essa palavra. Se você entender o projeto de Deus, se você estiver na casa do Senhor, fazendo o jeito de Deus, é chegado o tempo da promessa se cumprir. É chegado o momento onde Deus vai abrir a porta. É chegado o momento onde Deus vai começar a dar uma reviravolta na sua história. Porque Deus hoje, Ele está liberando uma palavra aqui para você. E eu quero convidar daqui a pouquinho, daqui um minutinho, o louvor. E eu quero orar por algumas pessoas. Quem sabe a sua vida está igual Ana. Tudo parece dar errado. Nada dá certo. Aí o Senhor está te lembrando, ó, eu posso fazer gerar um Samuel aí. Eu posso fazer brotar uma coisa boa. Não fecha seu coração. Continua vindo na casa do Senhor. E hoje nós vamos convocar o Senhor dos Exércitos. Mas você vai ter que orar, filho. Você vai ter que apresentar sua alma perante Deus. Outras pessoas vão ter que aprender a perdoar. Querido, durante muito tempo eu tinha uma mágoa do meu pai terrível. E na semana do meu batismo eu liberei o perdão. Melhor coisa que eu fiz. Porque com a alma amargurada, o Senhor dos Exércitos não age. Tem pessoas aqui brigando com o outro. Você acha que vai ganhar seu marido na força, irmã? Você acha que vai trazer seu filho para cá dando peitada nele? Você acha que vai crescer na sua empresa passando o outro para trás? Não é assim que Deus trabalha. Você não briga com ninguém. Seu caso é com Deus. E por último, creia na palavra que está sendo liberada aqui hoje. Eu vim aqui como profeta do Senhor para liberar uma palavra. Se você crê nessa palavra que foi ministrada aqui hoje, aquilo que está fechado pode se abrir. Mas eu quero que você saia daqui hoje como Ana. Eucana, vamos, meu filho, coabitar. Eu sei que você está velhinho, mas Deus vai renovar suas forças. Mas vamos lá, porque se a gente não trabalhar, Deus não faz a parte dele. Você vai ter que voltar a fazer algumas coisas que você fazia. Você vai ter que voltar a se comprometer mais. Você vai ter que voltar a abrir sua Bíblia. Você vai ter que pegar a mão no arado. Pelo contrário, você vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, e a vida igual. Chega um ano que a nossa história tem que mudar. E esse ano 2020 vai ser o ano que Deus vai começar a fazer uma mudança na sua vida. Eu quero chamar o louvor aqui. E se você crê que essa palavra é para você, se você quer chamar o Senhor dos Exércitos para a tua causa, para a tua vida, eu queria que você viesse nesse altar. Agora, se você nem ouviu essa palavra não tocou em você, por favor, fique sentado aí. Eu não vim aqui para mexer com a emoção de ninguém. Eu vim aqui para liberar uma palavra de Deus para você. Se Deus não falou contigo, por favor, fique sentado aí. Eu vim orar para as Anas que não aguenta mais essa tristeza, essa angústia, e quer convocar o Senhor dos Exércitos para entrar na causa dela. Se você quiser vir a esse altar e orar como Ana orou, falar: Senhor, me ajuda, me socorre, eu quero sair daqui mudado. Se você se viu dentro dessa palavra, o altar do Senhor é seu lugar. Enquanto nós cantamos o louvor, já pode cantar. Você que foi tocado, vem aqui e rasga o teu coração para Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero sair desse culto aqui, com uma palavra de Deus, sabendo que a minha vida vai mudar. Pode cantar, vamos tocar. E enquanto nós tocamos, pode vir. Vamos lá, pode cantar. Vem aqui.